Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Grade. Hoje estou com um convidado que vocês vão querer ver, ouvir e também falar, mas só vão poder ser opiniões posteriores. Antes disso, não se esqueçam, sigam aqui o link nas redes sociais, ponham um gosto nesse mambo, como diz o Gilmário, e vamos nessa. Impulso Room, o sítio onde gravamos este conteúdo belíssimo, também podes gravar o teu podcast. Entre em contato, procura-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, temos hoje André Vaz. É Vaz mesmo? Vaz com Z. Vaz com Z, como se fosse Vaz de Camões. Sim. Quase. Então não é Vaz. Não gozava contigo quando eras puto, tipo André Vaz ou Não. Vaz? Não vais a lado nenhum. Pois, tu não és do meu tempo. Já deve ser do tempo do... Ainda um bocado estávamos a falar dos morangos com açúcar, isso que eu não via, mas deve ser um tempo posterior, né? Quase na casa dos 20 e Não, eu poucos sou anos. do tempo né? dos morangos, sou do tempo do Pipi e da Joana. Pois, então não gozaram contigo, não Mas brincaram com o teu Mas por nome. acaso não havia morangos com açúcar. Por acaso não havia. Mas não havia trocadilhos com o teu nome, não gozaram contigo. És um sortudo. Ou eras tu, tipo, o mauzão da escola, gozava com as outras? Não. André, um gosto de ter-te aqui. Muito obrigado. Para quem não te conhece, quem és, o que fazes e para onde vais? Boa pergunta. Boa pergunta. Para onde vou, acho que todos vamos, enfim, por muito que nos custe. Isto é uma guerra um bocado perdida que o ser humano tem. Mas todos nós vamos morrer, isso é facto. E é por isso que eu acho muito interessante que... Bem, enfim, isto é começar pelo início, mas tem que ser. Eu acho que há um livro que todos nós devíamos ler que se chama Os 5 Maiores Arrependimentos, da Dwayne Brown, é uma americana, que ela era paliativista e ela estudou doentes terminais. E os 5 maiores arrependimentos são os arrependimentos dos doentes terminais, as pessoas que estão à beira da morte. E que de facto dizem sempre isto, que enfim, aquilo que se arrependem é da vida que não viveram. E portanto é para aí que nós vamos. Portanto nós devemos viver uma vida com um sentido. Aquilo que no coaching tem má fama, para o teu coaching tem má fama, mas que se chama o propósito. Nós temos todos que encontrar um propósito de vida. Pronto. E esse é o meu... É por isso que eu escrevo. É exatamente porque é um propósito, é uma forma... dar a conhecer a minha mensagem. E pronto, eu sou personal trainer, especializei-me na área da longevidade e tenho ajudado pessoas a encontrarem quer a melhor forma física, mas mais importante do que a melhor forma física, a sua melhor versão. E às vezes a descobrirem o seu propósito de vida, que é uma coisa fundamental. Mas isto do propósito não tem muito que se liga. Por exemplo, eu já encontrei vários propósitos para mim próprio. E durante muitos anos também escrevi, tens aqui o teu livro já presente e falamos um bocado sobre ele. Também escrevi alguns livros, romances, igual ao que tu has de depois escrever sem querer me adiantar. Tens publicado romances? Tenho 2 romances publicados. Mas a grande questão é, enquanto eu escrevia e achava que era o meu propósito, também não fazia um monte de outras coisas que podia estar a fazer, nomeadamente estar na praia, nomeadamente estar a treinar, nomeadamente estar a namorar. Agora casado já não posso, mas na altura se calhar ainda podia, nomeadamente estar a fazer 1001 coisas. Então, se a minha vida acabasse depois de ter publicado o livro, estava feliz por ter publicado, mas também todas as outras não opções que eu tive podiam-me fazer sentir-me angustiado, não? Pá, se tivesse aqui o Paulo do Body, Soul and Mind, diria que isso é o custo da oportunidade. Sim. Se tivesse aqui um economista de formação, diria, olha, isso é o custo da oportunidade, é a perda pela escolha. Isso que estás a dizer é um facto, e eu acho que nós não temos apenas um propósito de vida, podemos ter vários. Agora, qualquer escolha é melhor do que escolha nenhuma. Facto. E a grande questão é que muita gente não para pensar no que é faz feliz. Isso é aquilo que eu me tenho batido há muito tempo. E a questão também é saber porque é que não para pensar. Eu acho que nós... Aliás, eu venho dizer isto neste meu novo livro. Eu acho que nós temos uma sociedade que é muito dinâmica. Eu lembro-me, por exemplo, do meu avô me dizer que... O meu avô dizia uma coisa interessante, que é na nossa mocidade nós tínhamos tempo para ver crescer as árvores. Na altura não entendia a mensagem, mas hoje percebo.
Hoje não, nós vivemos hoje um tempo completamente acelerado. As pessoas vivem num stress permanente. E eu falo por mim, treinos, palestras, agora tenho de dar algumas aulas à faculdade, aulas no instituto, no Cefad, livros, publicação de apresentações de livros de outros autores, para aqui, para ali, e nós vivemos a correr. E às vezes nesta corrida diabólica em que todos estamos mergulhados, nós não temos tempo para pensar e para parar e dizer assim, calma, o que é que eu mais gosto de fazer, o que é que me dá prazer? E muitas vezes estamos a fazer tudo em piloto automático. Que é, nós já fazemos as coisas em piloto automático e não somos intencionais. Depois é preciso... tu estavas a dizer do propósito, tem a ver com uma coisa que... Tu estavas a dizer que nós não temos só um propósito, não é? Não, estava-te a questionar que podíamos ser vários e como é que podíamos encontrar o nosso propósito, não é? Porque às vezes achamos que o nosso propósito é aquele. Imagina, estou num emprego agora, estou a ganhar muito dinheiro, é para descobrir o meu propósito, mas se calhar não sou feliz lá. Mas vou fazer qualquer outra coisa, ainda dentro do custo de oportunidade, naturalmente vou fazer outra coisa, não ganho tanto, mas sou muito mais feliz, mas se calhar no fim de 10 anos não consegui comprar a casa que eu tanto queria. Olha, por acaso é uma coisa absolutamente curiosa. Sabes que eu tenho uma coisa engraçada que é, há vários estudos sobre o dinheiro, que é engraçado, que é, pronto, isto dito por um socialista é mau de se dizer, mas eu, pronto, tenho votado na iniciativa liberal e, portanto, posso dizer isto. Sabes que há vários estudos sobre o dinheiro que dizem uma coisa: tu tens um determinado rendimento. Se tu duplicares esse rendimento, a tua felicidade duplica proporcionalmente. Mas a partir de um determinado valor, a tua felicidade não escala mais. Sim, de facto. Isto é, um bilionário pode ser mais infeliz do que um milionário. Porque a partir de um dado valor a felicidade não escala mais. Qual é o problema das pessoas que trocam o seu tempo por dinheiro só? Porque a sociedade convenceu-nos que nós tiramos um curso. Nós temos que nascer, ir para a escola, ir para a faculdade, tirar um curso, casar, ter 2 filhos e deixar-se engordar. Portanto, este é o ritual social tipicamente correto, não é? Qual é o problema disto? Desta formatação? É que muitas pessoas vivem a trocar o seu tempo por dinheiro. Com uma diferença. É que tu não consegues recuperar o tempo. E depois nunca equacionam a questão da felicidade. Portanto, de nada te vale tu trocares o teu tempo por dinheiro se tu não fores feliz. E há uma coisa que eu agora vou dizer que é um bocado clichê, mas que é verdade. Isto é um clichê, mas que é verdade. Que é, se tu fizeres uma coisa que te faça verdadeiramente feliz, que é o que eu faço na área do fitness, isso passa para as pessoas. E o dinheiro é consequência. O dinheiro aparece por consequência. Muitas das pessoas que me procuram para consultorias online vêm dos meus livros. E às vezes, nos livros de desenvolvimento pessoal, nada tem a ver com fitness. Se tu fizeres o que gostas, o dinheiro é por consequência. Portanto, nós só vivemos uma vez e, portanto, temos que tentar fazer aquilo que gostamos, mas não nos devemos restringir. Quer dizer, a Joana Marques até gozou comigo e bem, com algum sentido de humor, porque eu tanto gosto de política, como gosto de fitness, como gosto de anti-aging, como gosto de treinar, como gosto... Pá, eu gosto de muita coisa. E, portanto, lá está. Eu até costumo dizer que, além de ser politicamente indefinível, porque eu tanto concordo com ideias que são do LIVRE como da iniciativa liberal, ainda agora viemos a discutir isso, eu vou de uma ponta à outra, e o mesmo se passa com as profissões. Quer dizer, eu tanto gosto de escrever um romance como de dar um treino no ginásio. Portanto, acho que nós não nos devemos pôr em caixinhas. Acho que as pessoas põem-se em caixinhas, limitam-se, e quando tu depois em caixinha diminuíste. E isso é um erro. Nós devemos abrir o máximo de caixas possíveis e tentar pesquisar. Calma lá. Basicamente como as mulheres fazem, não é? Corta. Continua, desculpa. Mas porquê? É porque por causa das mulheres terem a questão do não há aquela multitasking. brincadeira, não Sim, é, que fazem não é várias coisas ao mesmo tempo. O homem é uma caixa, desenvolvemos um assunto, fechamos, trazemos outro. Mas isso, e a mulher... mas isso tem a ver... Isso é mais científico do que a maioria das pessoas julga. Porquê que é mais científico do que as pessoas julgam? Por causa da questão da evolução e da ancestralidade. Os nossos antepassados... Porquê que os homens veem melhor de noite que as mulheres? Porque a nossa visão estava focada para a caça.
Portanto, nós vemos melhor que as mulheres. A nossa visão é, regra geral, melhor. Porquê? Porque nós temos que caçar. Porquê que a mulher faz mais coisas ao mesmo tempo que nós? Porque na pré-história era ela que tinha que educar as crianças, cuidar da família. Portanto, ela tinha que desenvolver um conjunto de atividades enquanto os homens estavam mais focados para a caça. Portanto, isso tem a ver com a nossa origem ancestral. Portanto, muitas das coisas que nós fazemos hoje têm muito a ver com a nossa origem ancestral. Embora a ancestralidade tem que ser vista com alguma cautela. Pá, porque, por exemplo, isto é um tema polémico, mas já que isto é para cortes e já que... Por exemplo, o documentário que está na Netflix, que toda a gente viu, que é o documentário do Oliver King. Que toda a gente viu. O que é o documentário do Oliver King? O documentário do Oliver King é um americano que descobriu um livro sobre a dieta ancestral. E pôs-se a copiar tudo o que era... E a gravar, como é óbvio, não é? Tudo o que era a dieta ancestral. E, portanto, começou a comer carne crua, testículo de boi, a tomar banhos de água gelada, a fazer treinos na rua, até tentar imitar o estilo de vida ancestral. E desenvolveu um físico absolutamente fantástico. E ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Mais tarde, o que é que aconteceu? Ora, ele teve de pedir desculpa, porque aquele físico era resultado dos esteroides anabolizantes, e o estilo de vida ancestral era uma coisa para vender, para marketing. Pronto. É o mito do Mão Selvagem. Yeah. Pronto. Esse documentário está na Netflix do Oliver King, é interessante ver, mas isto é para tu veres o poder que as redes sociais têm nas pessoas. As pessoas veem aquilo e depois é muito difícil tu desmontares as narrativas que as pessoas têm. Então isto leva-me a perguntar-te imediatamente o seguinte: ter muitas pessoas já como seguidoras é, de certa forma, também uma oportunidade de manipularmos a verdade a nosso favor? A favor do nosso propósito, por exemplo? Boa pergunta. Acresce é alguma responsabilidade. Tem a ver um bocadinho com isso. Há um problema que tem a ver, que não é um problema das redes sociais só. Manifesta-se lá porque as redes sociais são o café do século XXI. Pronto, por isso é que se manifesta lá. Há um problema gritante nas novas gerações, que é a falta de sentido crítico. E a falta de sentido crítico tem várias manifestações. E uma delas é nas redes sociais. Porquê? Como as pessoas não têm conhecimento. Porquê? Porque o que leram é muito curto, o que vivenciaram é curto, a qualidade dos professores que têm também é cada vez pior. As escolas não estão preparadas para pôr os meninos a pensar, nem a problematizar, estão pensadas para pôr os meninos a reproduzir informação. E isso cria uma... Depois temos a questão das redes sociais, é a geração da não experiência, isto é, a pessoa põe like na foto do prato X do chefe Y, mas nunca provou, nunca testou. Muitas estão lá em substituição da vida real, que é outro problema. Namoram pelas redes sociais, fazem amigos pelas redes sociais, e isso cria uma espécie de comunidade onde tudo é permitido, nomeadamente a estupidez, como é óbvio que é, brota por todos os lados. E é isso que leva a muitas vezes que hajam narrativas erradas sobre o termo. Olha, nós vinhamos a discutir essa questão. Por exemplo, a ideia de que, por exemplo, o Chega é um partido radical. Nós vinhamos a discutir essa questão. Isso é uma narrativa falsa. Não tem nenhuma adesão nem ao posicionamento do partido, quer ideológico, quer tático. Não tem nenhuma evidência desse radicalismo. Pelo contrário, o Chega, por exemplo, ao pé da Frente Nacional da Marine Le Pen, é um partido moderado. Mas as pessoas, porque há uma narrativa pública permanente na comunicação social, continuam a rotular o Chega de um partido radical, o que não faz qualquer sentido. Mas como essa narrativa é repetida muitas vezes e há falta de sentido crítico, as pessoas comem tudo como lhes dão. Pronto. Olha, e estas eleições legislativas trouxeram-nos uma coisa boa.
já estou a entrar na política, mas que é, foi um sinal que os portugueses deram de que, calma lá, que não nos tratem como ignorantes. E pronto, e esta resposta foi dada pelas pessoas nas urnas. Porque, de facto, pá, há coisas que são... Há narrativas que são indefensáveis. Pronto, e acho que as pessoas... Eu acho que não tem a ver necessariamente... Eu concordo com o que disseste, mas acho que o que as pessoas nas eleições dizem, as conclusões que se tiram não são bem aquelas que elas querem dizer, na verdade, no meu entendimento. Depende um pouco também do carisma que a pessoa tem, do momento histórico que se está a viver, depende de muita coisa, no meu ponto de vista. Não quer necessariamente dizer, olha, nós não aceitamos o que vocês nos estão a dar, porque alguém lhes deu uma narrativa contrária. Portanto, não tinham ido votar. Ou seja, não estamos a aceitar a narrativa que vocês nos estão a dar aqui, que aquele partido é de extrema, mas estamos a aceitar a narrativa que aquele partido nos está a dar, que não é de extrema e que nós gostamos deles. Ou seja, o que é que eu quero te perguntar, porque eu sou só aquele que te põe as questões para responder, que essa posição é maravilhosa. Perguntar sem compromisso. O que é que eu te quero perguntar? Por exemplo, e pegando já aqui no teu livro, que é tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse. Eric, dá-lhe tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse. Parabéns pelo livro. O teu segundo livro, não é? É o segundo livro. O teu segundo livro. Por exemplo, esta pode ser a tua resposta ou a opinião que tiraste e extraíste daquilo que a medicina diz que não é grande parte das coisas certas, não é? Ou aquilo que eles não levam para as pessoas pensarem. Mas não deixa de ser uma narrativa que também é contestável. Que também é contestável. Então, como é que a contestação é por si própria uma resposta? Isso leva-nos à velha questão da dialética. Exatamente. Isso chamas Hegel aqui ou Exatamente. Isso é a velha questão da dialética. Quer dizer, tem que haver quente e frio, que é para nós sabermos o que é o morno. Tem que haver bem e mal, que é para nós termos a ideia do que é o cidadão médio equilibrado. Sem dialéticas, sem extremos, nós não conseguimos encontrar uma posição consensual ou uma posição que seja intermédia. Olha, por exemplo, eu vou-te dizer uma questão muito interessante de Luís Montenegro. Bem, tudo bem, eu tenho que vou defender uma pessoa em quem eu nunca votaria nem nunca votei. Não faz mal. Já mostraste que não és... Mas tenho que o defender. O que é que levou à queda do governo? No caso Spinul Viva. Sabes o que é que se dizia no meu tempo sobre os políticos? Criticavam-se os políticos do meu tempo porque eram políticos de carreira. Isto é, nunca tinham feito mais nada a não ser política. E então que não tinham experiência de vida, nem de mundo. Ora, o caso de Luís Montenegro é o caso ao contrário. Isto é alguém que tem uma carreira de sucesso na área da consultoria e que quis candidatar-se a primeiro-ministro. Qual é o primeiro-ministro? Não pode ter uma empresa? Pode. Não pode é ter ingerência na gestão da empresa. E de facto, aquela tentativa de aproveitamento dos partidos de esquerda. Está bem, estás a defender. Exaltino, está bem. Um pouco como Exaltino que disse isso. E é verdade, de facto. Mas a grande questão é que, vamos ser claros, se tu tens, e já vamos entrar mais em política do que outra coisa, mas também é giro. Tu não tens ingerência na gestão, mas cabe na cabeça de alguém que tu, sendo sócio maioritário de uma empresa, não tens capacidade teórica de influenciar a empresa, não tens capacidade teórica de fazer negócios pela empresa sem ser pela tua assinatura. É óbvio que tens. Imagina que tu és do anti-aging e eu tenho uma empresa de consultoria multimilionária, só que eu sou também político que governa as escolas, não é? E há um concurso público. Na teoria, eu tenho influência para dizer, vão para a minha empresa, porque eu é que mando nisto. Apesar de eu não ter capacidade de gerir esta empresa. Elsa, mas se nós formos, eu percebo o que estás a dizer, mas se nós formos por essa via, então ninguém podia ter nada, nunca ter feito nada antes de ter um cargo público. Não podes é ter minimamente, porque voltamos à questão de teres um decoro, não é? O teu decoro... A ética, estás a falar de uma questão ética. Não, o decoro é mais do que ética. O decoro é a forma como as pessoas te veem. Tu podes nunca ter feito, mas se as pessoas acharem que fizeste, já mais o teu decoro.
É um pouco isso. Mas repara uma coisa, a esquerda nunca conseguiu provar que o Luís Montenegro, em alguma decisão, tivesse beneficiado a Spinel Viva. Pelo contrário, o Estado recorreu contra o Grupo Sol Verde, que comprava assessoria ao Grupo Spinel Viva. O Estado recorreu de uma decisão. Não estou a entrar a fundo nessa decisão, nessa questão. O que eu estou a querer dizer é que a questão que se prende e as moções todas que existiram foi na possibilidade de ter havido negócios, porque sim. tu tens uma claro empresa... que era preferível. É só isso. Claro que era preferível que o Luís Montenegro estivesse vendido a empresa. Não, podia fazer parte. Por exemplo, eu sou o dono da tua empresa, eu sou o primeiro-ministro. Desde o momento em que eu sou o primeiro-ministro, a minha empresa, que o André gere, não pode mais fazer negócios com o Estado. Não interessa quaisquer que sejam. Não pode, acabou, não há hipótese. Em nenhum momento, enquanto eu exercer funções públicas, posso ter a minha parte privada com alguma possibilidade de interligação com o Estado. Vou fazer outra coisa. Ponho a fazer outra coisa qualquer. Ponho a minha empresa virada para outro setor. Ou então, se o setor da minha empresa é este, desde o momento em que eu sou eleito, eu tenho que pôr as minhas cotas à disposição de outra pessoa e não ter mais ligação. É só isso que tem a ver com decoro, no meu ponto de vista, claro. Mas aí vamos entrar em outras questões, que a pessoa, desde o momento em que vai para a política, depois perde o direito de fazer negócios por ele próprio, a Constituição não proíbe, mas o decoro está afetado. É um pouco isso, eu acho. É tal tese de que... a mulher de César? Não, que há coisas que podem ser legais, mas não são lícitas. Eventualmente. É um pouco isso. Mas eu, entre uma coisa e outra, prefiro ter, se tiver que escolher, prefiro ter políticos com vida profissional, porque conhecem a realidade das coisas. Não há soluções perfeitas. Mas entre uma coisa e outra, eu prefiro ter políticos com vida profissional, com carreiras profissionais, do que políticos que nunca fizeram mais nada a não ser política. Por exemplo, é o caso do Pedro Nuno Santos, que é líder do meu partido, mas nunca fez mais nada a não ser política. E isso é um capitus diminúcio. Porque depois não se conhece a realidade. Esta pessoa entre o mal, se eu tiver que escolher, eu prefiro pessoas com carreira. Ok. É uma opção de princípio. Não, claro, e é muito justa. Vamos voltar a ti próprio e sair Vamos um pouco embora. do Luís Montenegro. Quero só pegar aqui numa ou duas coisas rápidas e quem quiser pode ler o livro. Onde é que podem adquirir? FNAC ou Bertrand? FNAC ou Bertrand, já sabem, tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse, do André Vaz Seco. Falas aqui numa série de posições, daquilo que são as verdades quase reais, não é? Por exemplo, o leite é um alimento rico do ponto de vista nutricional, o consumo de adoçante não provoca adição, envelhecer é um processo natural e irremediável, ou só provoca cancro. E são os mitos. Sim, é isso. É a tal verdade incontestável, não é? E são as verdades que nos tentaram vender. É isso, no contexto. É isso que eu estou a dizer. É a tal verdade incontestável. O incontestável aqui está entre aspas. É essa verdade que nos venderam e tudo mais. E tu fazes essa contestação, contestas isso com base na tua opinião ou com base em estudos, com base científica? Eu acho que não se pode contestar a argumentação científica com opinião, porque senão isso é comentário político. não se pode. Adorei. Não se pode contestar argumento, só se pode contestar ciência com ciência. O que é que eu digo? O que eu digo é que em 1910 houve um senhor chamado Rockefeller, a quem eu costumo chamar de filantropo do petróleo, que decretou que pediu a um dos seus funcionários, Abraham Flexner, que fizesse o famoso Flexner Report. E o que é que o Flexner Report fez? Decretou aquilo a que nós chamamos hoje o modelo biomédico da medicina. E o que é o modelo biomédico da medicina? É a ideia de que a saúde deve estar voltada não para dentro, não para o corpo humano, não para a salutogênese,
mas para a patogénese, isto é, a tentativa de encontrar os agentes agressores, vírus e bactérias, que agridem o corpo e tentar combatê-los. E é com o Flexner Report que nasce o princípio da especialidade na medicina. O que é que eu combato? Várias coisas. Uma, a saúde tem que ser pensada como um todo. Não há saúde física sem saúde emocional, sem saúde espiritual e até sem saúde social. Esta é a primeira coisa que eu combato. Depois, a ideia de uma pessoa saudável não é a ideia da medicina não devia ser combater o agente patogénico, o agente agressor. Porque o agente agressor só se manifesta, é chamada doença, se encontrar um terreno fértil e enfraquecido. Nós devíamos adotar um conjunto de estratégias para fortalecer o nosso sistema imunitário. E é essa linha que eu chamo de medicina preventiva. Todo o foco das minhas consultorias e dos meus treinos tem a ver com a medicina preventiva. É essa lógica de que nós temos hipercolesterolemia. Então tomamos a estatina para baixar o colesterol. Depois temos hipertensão arterial, mais um comprimido. Depois temos depressão, mais um comprimido. Depois temos excesso de açúcar no sangue, mais um comprimido. E cada um de nós tem uma farmácia em casa. Essa lógica, uma doença, um comprimido, este chapéu, é o chapéu da dita medicina convencional. Eu sou contra isto. Que é nós devemos tratar a pessoa para que ela não fique doente. Isto vai ao arrepio dos interesses económicos, nomeadamente dos interesses da Big Pharma, mas é esse o trabalho que nós temos que fazer. Portanto, é isso que eu contesto, é essa linha ortodoxa da medicina que eu contesto. Não sei se me fiz entender. Fizeste de todo. Mas, tu sabes que qualquer empresa também adapta-se ao mercado. Portanto, facilmente a Big Pharma adaptar-se-ia ao anti-aging. Já se adaptou. Exatamente. Por isso é que há pessoas que, em vez de terem uma farmácia em casa, têm uma herbanária. Porque, entretanto, encheram-se, entretanto, compraram 500 suplementos. Esse livro, que está aí, identifica os 28 suplementos que eu considero que têm evidência científica sólida, robusta. Depois, há um princípio que eu aplico à suplementação que é este. Sometimes less is more. O que é que acontece? Há 4 ou 5 suplementos mães que toda a gente pode tomar. A partir daí, o fato deve ser feito à medida de cada um. Quais são esses 4? Então pronto, eu vou-te já abrir o livro daqueles que eu acho que toda a gente pode tomar. A vitamina D, porque toda a gente tem, exceção feita aos surfistas, como é óbvio, e se os surfistas andarem de fato, também têm. Regras, muito dificilmente alguém tem as 10 mil unidades internacionais diárias que são precisas de vitamina D. Além disso, eu digo no livro que a vitamina D é erradamente diz que é uma vitamina, não é. Porque vitamina é aquilo que o corpo não consegue sintetizar. A vitamina D é uma hormona, porque se nós nos pusermos ao sol, nós sintetizamos-la. Quando tomamos vitamina D, é importante pôr lá a K2. Explicação muito técnica. Porquê? Porque a vitamina 2 aumenta a absorção do cálcio. Para o cálcio não se depositar nas artérias, precisa de um GPS. Esse GPS do cálcio chama-se K2. E então a K2 direciona o cálcio para onde? Para os ossos e para os dentes, que é aí que ele deve estar. Portanto, vitamina D com a K2, fundamental. Ômega 3. Porquê? Porque hoje pouca gente come peixe do Alasca, ou porque não é disponível, ou porque é muito caro. Portanto, é muito importante essa fonte de gordura. A ômega 3 é fundamental. Até porque o ômega 3 modela o cortisol. E outro que eu me farto de falar é o magnésio. O magnésio é antirrítmico, é antibacteriano, é antidepressivo, é um mineral top. Depois alerta as pessoas que estes são os 3 bases. Depois o que é que acontece? Há bocado estavas a falar das redes sociais. Depois há muita gente que se põe naquelas questões que magnésio é que deve tomar. Se deve tomar o magnésio com maior biodisponibilidade, com menor biodisponibilidade. Por exemplo, o bisglifosato de magnésio, que é aquele com maior disponibilidade, ou se deve ser o citrato de magnésio, que é aquele com menor. Mas repara, tu quando estás a ter essa discussão já estás a ir ao detalhe. Porque há muita gente que é assim.
não treina, não se alimenta bem e não suplementa, mas depois está a discutir que o magnésio é que há de comprar. Estás a entender? Então a melhor coisa é a gente primeiro fazer o triângulo. Treino, alimentação e sono. Pronto. E depois ter este triângulo feito, então depois discutem qual é o melhor magnésio. Estás a entender? Portanto, primeiro construir a base. Mas, portanto, ômega, vitamina D com K2 e magnésio, isto é gold standard. Toda a gente pode tomar, só faz bem, não há problema nenhum. Depois os outros, vamos fazendo o fato à medida de cada um. Há uma pessoa que tem um trabalho mais estressante, vamos dar adaptógenos. Que adaptógenos? Depende da pessoa, depende do perfil, depende de quando é que quer tomar. Adaptógenos, para quem nos está a ouvir, radiola rosa, manjericão, ashwagandha. Há uma panóplia deles. Mas vamos fazer o fato à medida de cada um. Estes três, todos nós podemos tomar. Todos temos déficit e todos podemos tomar. Perfeito, perfeito. E de onde é que nasce o anti-aging para ti? E que está muito em voga agora, fala-se muito, é uma coisa que não falávamos há uns anos. De onde é que nasce isso? É aquela tendência ou tentativa de não envelhecer, como procurado desde sempre? É uma nova teoria? É uma contestação da medicina convencional? O que é isso? Olha, eu, em primeiro lugar, digo sempre isto, eu não gosto do tema anti-aging, mas agora que já está cunhado, já não há forma de dar a volta a isto. Como é que lhe chama? Eu prefiro chamar lifespan. Pois, anti-aging é mais bonito, meu, do que Pois, lifespan. mas o anti-aging colou. Yeah. Agora já não há forma de dar a volta a isso. Pronto, o anti-aging colou. Mas eu prefiro chamar lifespan. Aliás, o pai do anti-aging, que eu não chamo anti-aging, o David Sinclair, chama mesmo no livro dele lifespan. Portanto, que é mal traduzido para português como esperança média de vida. Ou como esperança de vida. Mas pronto, mas é assim que se chama. O que eu digo é que é preciso, não basta aumentar a esperança média de vida, é preciso dar vida aos anos. Isto é preciso viver, mas com qualidade de vida. E portanto o David Sinclair encontra um conjunto de marcadores que são marcadores de longevidade. Posso dizer vários. Restrição calórica. Os fisiculturistas não podem ouvir este termo porque senão entram logo em choque. Mas é um marcador normalmente... Não, na parte do cutting, que aí até conseguem viver. Exatamente. Mas tudo o resto... Mas eu tenho muita dificuldade em explicar isto às pessoas. Porquê? Porque não entendem que... As pessoas não conseguem compreender que performance é uma coisa, saúde é outra. As pessoas não conseguem entender isto. Performance não tem nada de saúde. As pessoas não entendem isto. Pronto. Aliás, os atletas de alto rendimento normalmente morrem muito mais cedo. É óbvio. Pronto, mas restrição calórica é um deles. Um dos marcadores de longevidade. O jejum é outro marcador de longevidade. Restrição calórica e jejum não são a mesma coisa. Parecem, mas não são. Massa muscular é absolutamente determinante para envelhecer com qualidade de vida. A minha grande guerra no ginásio é essa. As mulheres antigamente não faziam, fugiam da sala de musculação. Hoje, felizmente, olha, e até estou a dizer, graças às redes sociais, eu que tanto critico as redes sociais, agora tenho que dar a mão à palmatória, graças às redes sociais já vêm as influências brasileiras musculadas, também querem ser. Pronto. Mas não é por uma questão de estética, é porque o órgão da longevidade é o músculo. Sem massa muscular nós não conseguimos envelhecer com qualidade de vida. Portanto, o debate que nós hoje devíamos estar a fazer no ginásio não é como é que se emagrece. É como é que se ganha músculo, como é que se mantém músculo. Isso é absolutamente determinante. E depois, como diz o Dan Butler nas Blue Zones, que é outro dos pais, não da medicina do anti-aging, mas da longevidade, é encontrar um propósito de vida. E é o sentido de comunidade. Esses marcadores são absolutamente vitais para nós. Mas o que é que o sentido de vida faz para teres um anti-aging? Torna-te menos estressado? Não, porque é tal questão que a saúde não é só a ausência da doença. As pessoas que vivem com um propósito vivem mais felizes. Perfeito. Acordam mais bem dispostas, vão trabalhar com um sorriso, vão trabalhar com mais vontade, são mais produtivas, veem que a sua vida faz sentido. O que mais adoece as pessoas é viverem uma vida sem sentido. Oh, Elson, o maior antidepressivo de hoje é tu teres uma vida com sentido. Isso é das coisas mais antidepressivas que há.
E é esse trabalho que nós temos um bocadinho, por isso é que eu digo, nós temos que parar, né? E ter aquele momento só para nós. Dizer assim, eu estou a fazer isto porquê? Eu gosto do que estou a fazer. Por exemplo, eu hoje tirei uma manhã em que tive de desmarcar os meus PTs, que tinha para de manhã, deixei de ir treinar à tarde, deixei de escrever o meu novo romance para estar aqui. Porquê? Porque isso também faz parte do meu propósito de vida. Comunicar ciência também faz parte do meu propósito de vida. E, portanto, não há problema nenhum de nós ajustarmos. Agora, é isto que eu estou a dizer. Além das questões físicas, há todo um conjunto de questões mentais que ajudam no processo de envelhecimento e no processo de envelhecimento com qualidade. E nós temos que, como eu costumo dizer, incutir uma sementinha do bem em cada um. Que é aquilo que eu procuro fazer. Incutes lá a semente. Depois, se a semente cresce muito ou pouco, depende daquilo que a pessoa alimenta a semente. Aí já depende de cada um. Mas pelo menos nós temos a obrigação de pôr lá a semente. Eu costumo dizer que ninguém cura ninguém. Nem há PT nenhum que emagreça ninguém. Nós somos facilitadores. A pessoa é que se emagrece ela própria. Nós somos só mensageiros. A não ser que o PT também lhe dê as injeções desanabolizantes. Mas isso é outro... Isto é mera brincadeira. Isso é outro debate. As pessoas não têm coragem de enfrentar esse debate. Yeah. Olha, há uma coisa que eu até costumo dizer sobre isso. Sabes qual é a única coisa que cresce natural? É a planta. É a planta. Olha, eu costumo dizer assim: ninguém se engana em relação a isto. Isto é ciência. Isto é a ciência da pura e dura. Tu inscreves-te no ginásio, tens um corpo virgem, nunca treinaste. Aqui é que é questão de lotaria genética. Tu inscreveste no primeiro ano, quantos quilos de massa muscular ganhaste? 7. Inscreveste, ganhaste 7 quilos no primeiro ano. No segundo, 3,5. Metade. No terceiro, metade da metade. 1,75. E a partir daí é melhor não fazeres as contas. Que é para não teres nenhuma decepção. Isto natural. Entendes o que eu te quero dizer? Portanto, que ninguém acredite que fica com o shape do Ramondino, tu gostas dos brasileiros, ou do Kaique Pro, ou do Nasser, ou do Ronnie Coleman a treinar e a comer frango com arroz. Ninguém acredita nisso. Não, Ronnie Coleman não tens, mas que ninguém acredita nisso. E não dizem que mais. O Schwarzenegger foi campeão a primeira vez sem anabolizantes, mas também ele não tinha o shape do Ronnie Coleman. Quer dizer uma coisa, tamanho. Depois já muita gente também acredita na versão contrária, que é que vão fazer o ciclo do Ronnie Coleman e ficar como o Ronnie Coleman. Eu até costumo dizer, nem que compres a farmácia toda. Percebes? Há um conjunto de ingredientes que tem que lá estar. Esqueçam isso, porque isso ninguém consegue chegar lá àquele tipo de físico de forma natural. Até as mulheres que tu vês nos Instagrams a venderem as suas consultorias online, né? E que estão a fazer exercícios com bandas elásticas, o físico delas não decorre dos exercícios com bandas elásticas, decorre do uso de anabolizantes. Só que anabolizantes que não viralizem. O que é que tenham pouca virilização? O que é que isto quer dizer? Que tenham poucos colaterais que deem sintomas de masculinizar as mulheres, nomeadamente o inestrol, que é um daqueles que viriliza pouco. Pronto. Mas todas elas utilizam. Ninguém acredita que há biquinis. Aliás, há biquinis fitness hoje a fazerem ciclos semelhantes aos atletas do Templo Arnold. O que é uma coisa absolutamente inacreditável. Absolutamente inacreditável. Por exemplo, eu sou fã de uma tipa na internet, gosto muito dela, que é Vladislav, quem quiser procure, que é uma amiga muito gira, que essa tem uma coisa que eu admiro, sabes qual é? Qual é? É que assume abertamente que aquele físico tem uma componente de treino, como é óbvio, porque se tu tomares anabolizantes e ficares em casa, esquece, vale a pena. Mas que aquele físico tem uma base hormonal. Porque nenhuma mulher consegue chegar àquele nível se não tiver uma base hormonal. Isso é absolutamente impensável, como é óbvio. E portanto ela tem a honestidade nos podcasts que vai dizer o que é que toma, o que toma, como é que faz. E como é que previne o facto de não ficar androgénica, não parecer um homem, tem um rosto muito feminino. Pronto, é preferível assim, abrir o jogo. Eu prefiro, quando se utiliza anabolizantes, eu prefiro que se abra o jogo. Então, mas não podemos assim
cair também no extremo oposto, que é precisamente a não saúde. Ou seja, vais para um ginásio em busca da saúde e de certa forma alguma performance diária, não é? Porque sobes melhor as escadas, tens melhores performances sexuais também, Pois, tudo mas mais, olha, Wilson, melhor batimento cardíaco. é aí é que eu discordo de ti. Então, Sabes discorda à porquê? vontade. Porque a minha experiência do ginásio de todos os dias de uma década diz-me o contrário. Que tens piores performances Não. sexuais. Não. Diz-me que as Não digas pessoas... isso. Não. Diz-me que as pessoas vão não à procura de saúde. É isso que eu te ia perguntar. Estética. É exatamente isso. A estética vem antes de tudo. É isso que eu te ia perguntar. Em que ponto, então, é que a eventual procura de saúde não se transforma numa só procura A de saúde estética? vem, mas por consequência. E olha, agora eu vou ter uma coisa que também decorre na minha experiência profissional de muitas décadas. Os tipos mais aficionados que eu conheço de ginásio são para combater outro tipo de traumas. O que é que acontece? Ou eram miúdos que sofriam bullying dos colegas e eram muito franzinos, e depois vêm no facto de ganharem massa muscular e de ficarem grandes uma compensação de outros traumas. Aliás, o grande Alexandre Monteiro, que eu gosto muito, diz que comportamentos de compensação são fragilidade. Pronto. Ou são tipos que tiveram algum problema e precisam daquilo para uma espécie de afirmação. Ou são pessoas que têm capacidades baixas do ponto de vista relacional e encontram no ginásio uma forma de... Porque ali tu tens que interagir, ou têm dificuldade de se aproximar, ou são tímidos e têm dificuldade de se aproximar com as miúdas, que naquelas idades, os 16, 17, 18, nós não temos esses problemas porque somos muito comunicadores, mas quem não é... Eu tinha, já não, mas tinha. E eu, por exemplo, no ginásio, eu vejo estas coisas que são muito engraçadas. Sabes o que é? Miúdos, que é um ginásio em Coimbra, miúdos muito bem educados, muito bem formados, até de classes sociais altas, mas cuja natureza é tímida, é introvertido, fala um pouco. Mas no contexto do ginásio, como estão mulheres e homens, meninas e meninos treinam no mesmo espaço, perguntam se podem revezar a máquina com a menina que lá está. E então até dentro daquele contexto, eles nunca falariam com ela se não fosse naquele contexto. Mas sabes o que é que acontece? A partir daquela partilha diária permite que numa primeira fase fiquem amigos e que numa fase criem grupos onde jantam juntos, saem juntos, convivem juntos e até se criem relações. Portanto, o ginásio para muitos miúdos é uma forma de desbloquear algumas... E depois lá está, associado ao facto de ganharem massa muscular, de terem mais qualidade de vida. Alguns têm a inteligência, também é preciso dizer isto, de fazer uma coisa que é uma coisa muito inteligente que eu fiz quando comecei. Que é, eu comecei num ginásio de bairro e tive a inteligência de fazer uma coisa: deixa-me ir beber o melhor de cada um. Eram corpos muito grandes. Pá, eu tive aquela coisa de deixa-me ir ali, o que é que eu posso beber? Tal. Ali o que é que eu posso beber? Vou beber, eu lembro-me, por exemplo, o primeiro livro de bodybuilding que eu li foi um bodybuilder old school que me disse para ler. Epá, compra o do Wader System, os princípios do Wader. Calma, eu posso beber daqui? Ok. E acontece, alguns miúdos têm essa coisa no ginásio, que são tímidos, mas têm a inteligência suficiente para vir perguntar. E depois somam a informação daqui, informação dali, do que leem da internet e tal, e conseguem construir bons físicos, melhoram muito a parte da comunicação. Às vezes só custa desbloquear, porque a partir do momento em que tu começas a falar com a primeira miúda, tu começas a falar com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, e a coisa vai. Aí já era. E a coisa vai. Tornam-se muitíssimo confiantes. E sabes o que mais? E eu muitas vezes dou por mim a aprender com eles. Outras coisas. Coisas das redes sociais, coisas que eles mostram, ou dos skates, ou dos... Há coisas que eu nem sei que existem. E que eles com as redes sociais me dizem, olha, há isto, há aquilo, vê aqui, vê lá. Por exemplo, a Vladigan, que eu gosto muito, foi mostrada por um miúdo que anda no ginásio e diz assim, olha, está aqui um físico que eu gosto muito, também é de um homem. Não, é de uma mulher. É um miúdo franzino, claro, não é? Porque ela era maior que ele. E eu fui ver, portanto, e também gostei muito. Portanto, estas coisas às vezes chegam-me por miúdos, que são mais ditos que eu às redes sociais,
e portanto nós também acabamos a aprender com eles. E portanto esta partilha de experiências é uma coisa muito interessante para quem tem um trabalho em que convive com as pessoas. Pronto, que é fascinante. O trabalho onde tu podes conviver com as pessoas é absolutamente fascinante. É uma coisa que eu gosto muito. Pronto, olha, é um propósito de vida. Conviver com pessoas é um propósito de vida. Era isso que eu te ia dizer, e não acumulas stress, né? Porque gostas tanto do que fazes, apesar de levares com os problemas diários das pessoas, ou mesmo assim tens dias mais em baixo e típicos de quem está a entrar numa pré-depressão. Opa, os dias que eu tenho em baixo têm a ver com uma razão. É que o que é que acontece? O problema, tu tens um propósito de vida, é um problema, enfim. Olha, nós discutimos muitas vezes isto. É às vezes que tu pôs a fasquia alta. Que é a fasquia alta? É que, por exemplo, porque é que eu digo? Eu quando não tinha escrito o meu primeiro livro, tinha o sonho de escrever o meu primeiro livro. Depois, quando o livro foi para as FNACs, fiquei todo contente de ter os livros nas FNACs. Quando foi para as Bertrands, fiquei todo contente de ter os livros nas Bertrands. E hoje fico contente se o livro chegar a top 1. Até hoje é o que eu quero, é que o livro chegue primeiro. É ter um best-seller. Tu vais pondo a fasquia mais alta. Por isso é que, daí é que há aquela coisa da frustração. Porque a insatisfação é uma característica humana. É porque a gente vai pondo a fasquia cada vez mais alta. O que é que me acontece, por exemplo, com o Jordan Peterson, que é um tipo que eu acho absolutamente, olha, nós discutimos muito o Peterson, que é um tipo que eu acho absolutamente brilhante. É que eu quando leio os livros do Peterson, é que percebo o quão mediano eu ainda sou como escritor. E o que é que eu ainda tenho que escalar para chegar lá. Pronto. Quem se limita a viver na espuma dos dias tem menos depressões porque também não põe a fasquia tão alta. Eu já começo a pôr a fasquia alta e mais, já começo a demorar mais tempo a escrever os livros. Por exemplo, este romance está-me a demorar muito tempo a escrever. Porquê? Porque eu já tenho um público que me conhece dos livros. Aliás, nós no outro dia fomos tomar café ao Intermarché e uma senhora diz: pai, tal, olha, parabéns pelo novo livro e tal, lembras-te? Desta coisa que aconteceu, isto é, as pessoas começam a reconhecer pelos livros. E eu já não quero entregar qualquer coisa. Estás a entender? Quando eu ainda não sabia se o primeiro era bom ou funcionaria, eu fazia com menos responsabilidade. Agora já tenho o peso de já não querer entregar qualquer coisa. Já tenho um público. E quando tu tens um público já não queres entregar qualquer coisa, que é o que me acontece hoje. E então este romance está-me a demorar muito a escrever, eu vejo pelo tempo dos capítulos. Eu estou há mais de um mês para fechar um capítulo deste romance. Porquê? Porque eu quero entregá-lo com qualidade. Se aquilo ainda não é bom, eu vou, revejo, ando com a história na cabeça, ajusto, leio outra vez, vejo se está melhor, dou ao meu editor para ler e onde é que eu posso melhorar, estás a entender? Porque isto, tu começas a querer entregar uma coisa premium. É o problema. Começas a pôr a fasquia alta. Epá, mas sabes que da experiência que eu tenho de escrever romance, e já escrevi áreas mais técnicas, não livros, porque sou de uma área bastante técnica, a experiência que eu tenho de escrever romance é que eles são muito de sentimento e de momento. Eu escrevi há tempos, o meu revisor foi o meu professor de português no 9º ano, um dos gajos que eu mais admiro da língua portuguesa e tudo mais, ele era professor, e ele olhou para uma parte e disse: pá, belíssimo pedaço de prosa que tens aqui. E eu achava que aquela era uma das partes mais fracas. Então, ou seja, é um sentimento quase que eu tenho, isso é a minha experiência, atenção, de escrever algo e sentir que aquilo saiu, que se encaixou bem, que as palavras estão a namorar umas com as outras e que depois as pessoas que as percebam. E depois chega uma altura de querer, entre linhas, ter conceitos difíceis de perceber, mas depois uma base muito fácil de lá chegar. É o que eu tento fazer, mas se eu ler novamente já não me soa tão bem. E tenho essa dificuldade. Por exemplo, Grisham, que é um dos gajos que eu mais gosto dos romances, escreve muito. Boa escolha. Yeah, não andas mal. Top. Não andas mal. Não andas mal, exatamente. Yeah. Ele tem uma mecânica de escrita típica. Começa a escrever nesta altura acaba o capítulo, nesta altura não sei quantos, nesta altura está finalizado o livro e acabou. Ele delinea, faz uma linha temporal. Pois eu também faço total. isso. Epá, eu não consigo. Eu também faço isso e vou dizer porquê. Parabéns. Olha, eu vou dizer, eu também faço isso. Nós chamamos isso script. Eu também faço isso. Eu tenho este debate com este meu melhor amigo, que é o Francisco. Ele não é um leitor, não é um leitor por opção.
Coitado. Não é um leitor por opção. Toma lá, lê mas isso eu, para ver se não, tá mas bom. eu costumo dizer que ele não é um leitor por opção, mas eu costumo dizer sempre que quando a pessoa não consegue ler, a culpa é de quem escreveu o livro, não é da pessoa. Pois, mas deixa-me explicar-te porquê. Explica. Por isso é que eu te digo que eu cada vez demoro mais a escrever os livros, porque eu quero que a história seja consistente entre si. A forma como a narrativa evolua de uma forma consistente. O que é que eu acho que muitas vezes acontece com os escritores? Eu vou dar um exemplo de um escritor que eu... Enfim, Deus queira que ele não esteja a ver isto. Mas, por exemplo, António Lobo Antunes. Eu gostei dos primeiros livros do António Lobo Antunes. Hoje não consigo ler António Lobo Antunes. Sabes porquê? Porque o Lobo Antunes bateu no teto, chegou àquele patamar de excelência. Pronto. E depois começou a escrever para ele, não para o leitor. Começou a escrever para o umbigo. E nós temos que, se queremos que a literatura chegue a toda a gente, temos que a simplificar e temos que criar narrativas com qualidade. Para que o cidadão comum possa entendê-las. O problema dos livros densos é esse. Esse é o problema dos livros densos. E eu estava-te a dizer que eu cada vez demoro mais tempo a escrever porque eu quero entregar uma coisa de qualidade. Não quero repetir palavras. E depois o script é assim, nos romances. Eu sei como é que a história arranca, sei como é que a história termina, o que eu não sei é o meio. E depois vou mexendo nas peças conforme o romance flui. Se eu vejo que dá para ir por aqui, vou. Mas depois há momentos em que empato na história. Epá, como é que eu vou dar sequência a isto? Mas depois deito-me com a história na cabeça. E ao outro dia acordo e digo assim, vou tentar por ali. E se por ali dá, eu vou. Portanto, obrigo-me a escrever todos os dias. É um dos meus inegociáveis. Eu até cheguei a casa depois de um dia de PTs, jantei, lá fui eu abrir o romance. Sabia que amanhã vinha cá, que tinha que preparar o podcast, mas assim, não, pronto, já preparei o podcast durante o dia, dei-lhe uma revisão, vou pegar no livro. E lá mudei uma coisa ou outra e continuei um bocadinho da história. Mas sempre dentro do guião. Portanto, eu cada vez estou a demorar mais tempo a produzir os livros. Sabes que eu não faço isso, faço o oposto. Eu não sei como é que a história termina. E eu pensei que eu fosse maluco, mas depois vi um bom escritor que disse... Tu fazes uma coisa parecida com o Raul Minhalma. Yeah. O Raul Minhalma também faz isso. Yeah. Começa, sabe como é que a história que inicia, nunca sabe como é que... Yeah. Escrevo para descobrir o fim. Exatamente. Yeah. Eu não sabia que ele fazia Eu isso, escrevo para dar sentido ao fim. Yeah, porque eu quero isso. aquele final. Eu quero que a história termine daquela maneira. É uma mecânica boa que eu aprecio, que eu gosto. E mesmo mas os não livros de consigo fazer. anti-aging, que a pessoa pensa que é um livro técnico, não é. A pessoa que está a ler esse livro pensando que é um livro puramente técnico, não é. Esse livro tem uma narrativa, porque eu fiz-lhe o script. Eu quero terminar... Eu termino esse livro com uma metáfora do Oscar Warburg, que diz assim... Nesse livro, que diz que é assim, eu vou-te dizer qual é a metáfora. Diz-me onde é que ela está e eu se quiseres, leio. Se for pequena, claro. Não, mas eu vou-te dizer, é nas palavras finais. Se fores às palavras finais, que é... No entanto, o legado que este livro pretende deixar a ponto Não. Eu vou-te dizer. Há uma frase. Portanto, cuide de si e da sua saúde. Se possível, desenvolva sentimentos de gratidão, esperança e amor ao próximo. Estes ingredientes são a cura para outros males. Será isto? Não é isso. Então vá, fala tu que eu estou aqui armado e esperto. esperto. Do Oscar Warburg, que diz assim: se os porcos pudessem votar, elegeriam sempre o Senhor do Balde, independentemente de quando tivessem sido mortos na pocilga ao lado. O que é o Senhor do Balde? O Senhor do Balde é a indústria farmacêutica que dá ração às massas. E que as pessoas continuam a comer sem questionar, porque a única coisa que conhecem é o Senhor do Balde. Portanto, esse próprio livro, embora não seja um livro técnico, não é apenas um livro técnico. Eu nunca me desfaço da narrativa. Eu nunca me desligo da tentação de querer mudar um bocadinho o chip do leitor e querer colocá-lo num estilo de vida saudável. Eu nunca desligo isso da cabeça. Então deixa-me fazer-te aqui uma provocação. Tal como aos romances. Por exemplo, este meu novo romance chama-se Ricos Pais, Ricos Filhos. Eu nunca perco a tentação de querer levar o leitor ao caminho que eu pretendo. É óbvio que a gente tem que disfarçar isto. Claro, óbvio, não é? É óbvio que a gente tem que disfarçar isto. Eu nunca perco esse rumo. Deixa-me fazer-te aqui um desafio. À medida que fores tendo...
à medida que fores tendo seguidores, pessoas que te ouvem, veem e leem, acima de tudo, serás também um homem do balde para essas pessoas. É verdade, isso é uma boa pergunta. Como é que elas podem contestar isso se tu és o homem do balde delas? Eu digo sempre uma coisa, que é tudo é legítimo, inclusivamente mudar de opinião. E digo mais, Li qualquer coisa. quem não consegue mudar de opinião, aliás, a frase está aí, só os mortos e os loucos nunca mudem de opinião. Quem não consegue mudar de opinião não consegue mudar praticamente nada. Eu ainda há bocado te acabei de dizer que eu sou militante com cotas pagas do Partido Socialista, fui líder da JS e candidato ao núcleo de ciência política quando estava na faculdade. Olha, incentivado pelo professor Sousa Lara, que ele disse-me que bateu bem com o argumento: epá, temos que arranjar um candidato para perder. Para perder, como assim? Epá, para perder, que é para isto parecer que é democrático. Portanto, propuseram-me a mim para ser o candidato para perder. Pronto. Porque, segundo ele, eu tinha um bom feitio para perder. Que há pessoas que quando perdem ficam... Mas eu tinha um bom feitio para perder. E tenho, que eu acho que, pronto, isso faz parte da lógica da vida. Não sou aquela pessoa que fica... Imagina, é óbvio, este novo romance, eu quero que ele chegue ao best-seller. Mas se não chegar, eu não deixo de escrever o próximo. Portanto, eu tenho bom feitio para perder. Mas isto para dizer o quê? Eu sou do Partido Socialista com cotas pagas e votei no domingo na Iniciativa Liberal, tudo bem, que é o partido mais à direita que há dos que têm representação parlamentar. Já não vou falar do ERCT e do Nova Direita, não é nada disso. Mas porquê? Porque quem não é capaz de mudar de opinião não é capaz de mudar nada. E eu acho que nós nesta fase do país estamos numa fase em que é preciso criar mais riqueza em vez de apenas debater como é que se pode criar riqueza, em vez de debater como é que se deve distribuir a riqueza. Pronto. E a mesma coisa se passa com a medicina. Eu, quando digo à pessoa, eu nunca digo à pessoa para comprar os meus serviços e para deixar de seguir a opinião do médico tradicional. Nunca digo isso. Eu digo à pessoa que é: vamos trabalhar em parceria. E o que é parceria? Por exemplo, muita gente procura-me com a pré-diabetes. O que é que eu digo? Não basta olhar para a glicémia e para a hemoglobina glicada. Porquê? Porque senão estamos a enganar a pessoa. A glicémia, níveis de açúcar no sangue. Hemoglobina glicada, de uma forma simples, é a média das glicémias. Eu estou a usar uma linguagem simples, que é para as pessoas entenderem. Porquê é que não devemos olhar só para estes dois valores? Nós devemos olhar para um valor chamado Roma, que é o quê? É saber se a insulina é eficiente ou não. Porque é que esteve aqui o Ozzy e eu discordo do Ozzy? Olha, agora tenho que dar uma tacada no Ozzy que ele também merece. Que eu lhe dei uma tacada. Porquê é que eu discordo do Ozzy? Na questão da alimentação e na questão do acompanhamento. Porque o Ozzy, a matriz do pensamento do Ozzy, que não quer dizer que esteja errada, é a questão do balanço energético. Isto é, o Ozzy olha para o balanço energético. O que é o balanço energético? É a diferença entre aquilo que a pessoa come e aquilo que a pessoa gasta. No conceito do Ozzy, se o balanço energético for positivo, isto é, se a pessoa gastar mais do que consome, está tudo bem. Porquê é que eu não olho só para o balanço energético, embora olhe também? Porque todas as doenças deste novo século escondem duas condições de partida. Guarda isto e martela na cabeça todos os dias. Uma, resistência à insulina. Duas, inflamação crónica. Estas são as duas condições. Porquê é que eu digo isto? Quando nós deixamos de ser o homem ancestral e veio a revolução agrícola, nós introduzimos na nossa alimentação aquilo que eu chamo os três vilões. Os cereais, e com ele o glúten, os leites, e com ele a caseína, e o açúcar. Estes três alimentos digerem a parede do intestino e trespassam para a corrente sanguínea. Digerem o cimento intestinal e trespassam para a corrente sanguínea. Como o nosso sistema imunitário é muito inteligente, quando encontra na corrente sanguínea proteínas mal digeridas ou bactérias, entra em alerta para se defender. Qual é o problema disso? É que algum do DNA dessas proteínas e bactérias é similar ao DNA dos nossos órgãos. E o corpo não se limita a atacar essas proteínas, ataca também os nossos órgãos. Por isso é que não basta olhar para o balanço energético. É preciso olhar quer para a inflamação crónica decorrente dessa hiperpermeabilidade intestinal, quer para a questão da resistência à insulina, que é outro dos fatores.
Porque a seguir, quando tu tens uma resistência à insulina, quer dizer o quê? Que a insulina já não é suficiente para pegar no açúcar, tirá-lo da corrente sanguínea e mandá-lo para as células. Quando há um quadro de resistência à insulina, diz-nos que a seguir vem a diabetes tipo 2. Percebes? E a seguir à diabetes tipo 2, o que é que aparece? Todos os quadros de inflamação. E depois o que é que aparece? Cancros. Porque de que é que se alimenta o cancro? Açúcar e ausência de oxigênio. Então, mas porquê que os diabéticos tomam insulina, então? Ora, boa pergunta. Tu já ouviste alguém dizer que é ex-diabético? Não, acho que não. Pois, sabes porquê? Porque os diabéticos não se deviam tratar tomando a metformina, que é o tal medicamento para baixar o açúcar. É ao contrário, porque a diabetes é dita vulgo senso como uma doença de açúcar no sangue. Isto é ver o problema pela consequência, não pela causa. Isto é olhar para a sintomatologia, não para a causa. O problema não é o excesso de açúcar no sangue, é a insuficiência da insulina. Como é que se restaura a insuficiência da insulina? Com jejum. Aumentando os períodos de jejum, para quando a insulina ser solicitada ela ser mais eficiente. A diabetes não é uma doença curável, porque a Organização Mundial de Saúde não deixa usar a palavra cura, mas é uma doença reversível. Agora é preciso não tratar um alcoólico com álcool. Quando tu tratas a diabetes com uma metformina, estás a tratar o alcoólico com álcool. Estás a tratar o drogado com droga. O segredo não é baixar a glicose à força, é restaurar os níveis de insulina. Esse é o segredo da reversibilidade da diabetes. Então como é que faz isso? Como é que se consegue fazer isso? Alternando janelas alimentares com janelas de jejum. Quando me aparece alguém com uma diabetes tipo 2, eu digo sempre: mas a minha mãe, normalmente são as filhas que procuram ajuda para as mães, ou as tias que procuram ajuda para uma colega. Nunca é a senhora com 70 anos que me procura, é óbvio. A minha mãe tem diabetes tipo 2, tal e tal. Eu ouvi dizer que o André que tem um protocolo para a diabetes tipo 2. Tenho sim, senhor, é assim. Qual é o dia-a-dia da pessoa? Acorda às 9 da manhã, faz o pequeno almoço, toma a insulina. Isto é paradigma. Que é, aumenta o açúcar no sangue para depois tomar a insulina para baixar. Muito bem a loucura. Depois come à meia da manhã. Depois almoça, depois lancha, depois janta. Faz 6 refeições por dia. Ok. Numa primeira fase, vamos só saltar o pequeno almoço. Então, acorda, só come à meia da manhã. Veja como é que se adapta. Adaptou-se bem. Muito bem. Segunda fase. Vamos saltar o meio da manhã. Almoça, está em jejum. Acorda, está em jejum, só almoça. Adaptou bem. Muito bem. Já reduzimos a janela alimentar, estás a ver? Ok, vamos saltar o almoço, só lancha e janta. Já estamos a encurtar a janela. Chega a uma altura que a pessoa só faz uma refeição por dia. Quando a pessoa só faz uma refeição por dia... Quando se estiver habituado a não comer, morre. Não, isso é uma brincadeira. Não, isso é uma brincadeira. Não, porque, vamos lá. Onde é que os nossos antepassados tinham um supermercado para ir buscar ou para comer 3 em 3 horas, ou frigorífico para comer 3 em 3 horas? Esquece isso. O comer 3 em 3 horas é um mito alimentado pela indústria alimentar. Porquê? Porque tem que estar sempre a vender comida. Pronto. Quando a pessoa começar a comer só uma vez por dia, a insulina só é disparada uma vez por dia. Níveis de glicémia baixinhos. Quando a insulina é disparada, como só é disparada uma vez por dia, é mais eficiente. E a pessoa deve comer proteínas e gorduras mais do que hidrato de carbono. Porquê? Porque evita o pico glicémico. Esse é que é o segredo, é controlar os picos glicémicos. O segredo da diabetes não é controlar o açúcar, é controlar a insulina. Esse é que é o grande segredo da diabetes. É tornar que a insulina seja mais sensível. Agora lá está, eu não queria usar um termo muito técnico, mas é melhorar a sensibilidade à insulina. Isso é que é o fundamental da diabetes. A diabetes a diabetes tipo 2 é uma doença de hábitos. O que é preciso é mudar hábitos e estilos de vida. Agora, é mais fácil tomar um comprimido do que mudar hábitos e estilos de vida, como é óbvio. Voltamos à velha questão. O difícil é mudar hábitos. Esse é que é o segredo da longevidade. São hábitos, não são... E outra coisa. Longevidade é maratona. Não é corrida de 100 metros. Esse é o grande segredo. Ninguém pense que treina um mês
e fica... Pronto para viver bem até aos 200 anos. Oh, Elson, eu treino todos os dias há anos. Todos os dias há anos. Tem que ser. Olha, uma frase que dá para cortes e que eu digo isto sempre. Martela isto também na cabeça, que é uma coisa brutal. As pessoas de resultado extraordinário são as pessoas que fazem o simples e o básico todos os dias. Os resultados extraordinários são um conjunto de coisas simples feitas todos os dias. O livro é o resultado de todos os dias eu abrir o Word e continuar. É só. É uma coisa simples, mas que feita todos os dias produz um resultado extraordinário. O segredo da boa forma física é eu todos os dias treinar aquela hora que é inegociável. É eu suplementar todos os dias. O extraordinário é um conjunto de coisas básicas repetidas no tempo. Só. Não tem nada de extraordinário. São coisas básicas. O segredo para tu convenceres alguém a ler, pessoas que não gostam de ler, lê 10 páginas por dia. Ao final de 20 dias leste um livro de 200. Se ao fim de 20 dias leste um livro de 200, significa que ao fim de um ano leste 15 livros. Já viste o que tu não lês lendo 10 páginas por dia? Chega. Estás a ver a ideia? Treina 1 hora por dia. Espaçado no tempo, é muito tempo. É o básico feito todos os dias. O básico feito todos os dias. É só o básico feito todos os dias. Não é mais nada do que isso. Para ti, a saúde é um direito, ou saúde boa, atenção, é um direito, um privilégio ou um luxo? A boa saúde. Com longevidade, com tudo mais. É um direito, um privilégio ou um luxo? Eu acho que é tudo isso. Mas eu diria mais que nós, lá está, nós se queremos viver, se queremos envelhecer, vamos envelhecer todos. Morrer, vamos morrer todos. Isso é inevitável. Ninguém escapa daqui vivo. É uma daquelas coisas que tem pouca carga dramática, é essa. É quando a pessoa tem medo, mas calma, não vais morrer. Tu tens medo de quê? Ninguém vai sair daqui vivo. Portanto, isto até é um desbloqueio mental para as pessoas se permitirem. Pá, nós não eu acho, é o tal clichê também. Ninguém tem medo da morte, tem medo da forma de morrer. Né? Eventualmente. Mas sabes o que é que eu acho? É que muita gente, além de ter medo da morte, tem uma coisa pior. Tem medo da vida. Yeah. Esse é que é o grande drama. Não são as pessoas que têm medo da morte. Porque eu também temo a morte. Seria hipócrita não dizer que não temo a morte. Claro que temo a morte. O problema é as pessoas que temem a vida. Por exemplo, tenho uma colega de profissão a quem eu convido para vir a podcasts comigo, porque acho que o testemunho dela era interessante, e ela não arrisca vir porque tem medo dos julgamentos alheios. Tem um trauma com os julgamentos alheios. Eu digo-lhe, mas a pessoa que estiver a ouvir... Mas ser sempre julgada, não é? A pessoa que estiver a ouvir vai identificar. Mas quer dizer, tu se acordas tarde é julgado. Diz o nome dela, vamos julgar. Não em praça pública, vamos julgá-la. Olha, Mariana, Maria Augusta, Maria Antónia, é o nome comum? Não digo não, eu vou dizer porquê. Estou a brincar, claro que ela tem o direito ela é uma pessoa, ela é uma pessoa muito especial, e aliás, é uma pessoa que tem um estilo de vida, olha, é tão hiper saudável que às vezes até pode ser doentio. Porque conta as calorias, conta os macros, pesa, anda com a balança, faz os tupperwares, esquece. Podia ser atleta de alta competição, encaixava-se. Olha, é atleta de alta competição sem subir a palco. Também é uma coisa louca. Pronto, já que faz aquilo, ao menos subia a palco. Claro. Mas que não vem com o argumento de que tem medo do julgamento alheio. Eu digo, pá, mas vão-te sempre julgar. Não, mas há pessoas que não vivem bem com isso. Eu percebo. No fundo também percebo, né? Porque essa cara de pau, porque é preciso ser cara de pau para aparecer e saber que vai ser julgado. E olha, estou nem aí, queremos julgar, vamos debater, vamos conversar. E muitas vezes o julgador não tem capacidade de formular uma ideia sequer. Elson, olha, eu vou dizer uma coisa que às vezes, pronto. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a Joana Marques fez 2 podcasts sobre mim a gozar, aquilo é feito com algum humor. E nós temos que nos rir daquilo, não é? Fazer como aos anjos, que idiotamente... Que atenção, eu até sei as músicas dos anjos. Pronto, mas idiotamente foram processar uma humorista. Ora, isto é tão idiota que foi tudo bem. Sabes porque é que a rainha de Inglaterra se incompatibilizava com o bobo da corte dela?
Porquê? Era porque o bobo da corte não era suficientemente feroz com ela. Ok. Se alguém tem o privilégio de poder utilizar o humor, é o humorista. Se alguém levar aquilo para o lado pessoal, é louco. Então, nada nos distinguiria dos animais. Quem tem capacidade de fazer humor consigo próprio é o homem. Isso é uma coisa. E muita gente diz: mas tu não ficaste com o melindrado com a Joana Marques? Não. Se ela está a falar de mim, é porque alguma coisa eu tenho feito de bem. Isto é, algum trabalho eu tenho feito. Nós não falamos do que não existe. Não é? Yeah. E as pessoas têm que se libertar um bocadinho desta coisa. Por exemplo, a Joana Marques, que adora gozar com o Gustavo Santos. E que vou dizer que tem piada. Pronto, a gozar com o Gustavo Santos. Tem piada. Que tem uma certa graça a gozar com ele. E eu acho que ele também se propõe a isso. Também te vou dizer. Eu não faço propósito para que isso aconteça. Mas eu acho que ele faz um bocadinho. Pronto. Mas que eu acho uma pessoa interessante, o Gustavo. Na missão de vida dele e tal. Uma pessoa que fez muitas transformações, acho interessante. Mas também tem este ódio de estimação com o humor. Eu acho que a gente tem que levar isto com leveza e não ter este ódio de estimação com o humor, porque é isso que nos distingue dos animais. A capacidade de rir é das coisas que mais nos distingue dos animais. Aquilo que as hienas fazem é uma espécie de riso, tal como aquilo que os papagaios fazem é uma espécie de falar. Eles não falam, nem as hienas riem. A capacidade de rir de si próprio é daquelas características que nos distinguem como humanos. Por exemplo, o Raul Solnado, quando morreu, sabes o que é que mandou gravar na sua lápide? Não. Aqui jaz Raul Solnado muito contra a sua vontade. Yeah. Já viste o poder que têm os humoristas? Yeah. Se nós não valorizarmos isto, olha, por exemplo, eu que sou fã do Ricardo Araújo Pereira, e a malta diz, porque não convido a Ventura e tal, o que eu acho mal, eu convidaria, que sou mais pela representação de todos. Mas, quer dizer, há que elogiar o sentido do humor. E, portanto, eu tenho esta coisa que eu acho que nós, mesmo sendo gozados, mesmo sendo julgados, nós devemos nos permitir a isso. Porque isso também faz parte da experiência humana e, de preferência, não condenar humoristas. Isso é próprio dos regimes totalitários, não é próprio dos regimes democráticos. Quando se começa a censurar o humor... Tu não tens necessariamente de censurar o humor, mas a liberdade, fala-se muito nisso, na liberdade de expressão para o humorista, né? Que ele pode ir por caminhos que nenhuma outra pessoa pode, mas isso também não é justo se tu ofenderes direitos da outra pessoa. Se tu ofenderes o direito da outra pessoa sentir bem com ela própria, porque ela pode não gostar que gozem com ela, se tu ofenderes o direito dela própria fazer do seu nome o seu ganho económico e por aí fora, né? Se deve existir um limite ou não, é super discutível. Mas Belson, até que ponto é que não deve existir esse limite? É que eu não acho que eu acho que o humor tem menos influência nas pessoas do que aquilo que a maioria das pessoas julgam. Eu vou-te dar vários exemplos. Tu conheces alguém que tenha sido mais satirizado que o Donald Trump? Pois não, é. Sim, mas isso deixou de ganhar as eleições. Isso é a velha história do Martin, que quanto mais falam de ti, mais tu cresces. Conheces alguém óbvio, que tenha sido é? mais satirizado que o Berlusconi? É. Sim, conheces alguém, alguém... é verdade. Olha o André Ventura, que é tão satirizado. Vê lá o resultado que teve nas eleições. Muitas vezes trabalham a teu favor, claro. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, mas no imediato pode prejudicar e tu tens direito de querer contestar. Mas eu acho que a gente tem que lidar... Não, mas isso está bem, eu também acho Temos isso. que lidar com isso com leveza. Mas eu consigo perceber porque é que pessoas não gostam, tal como a tua amiga não quer aparecer, não é? Porque é que não podes falar o nome dela agora? Porque respeitas o direito dela de não se dar a conhecer. A minha guerra com ela é o facto dela... mas tu vais falar... Vamos lá ver uma coisa. Se tu me viesses aqui convidar para falar de física espacial... eu tinha alguma reticência em vir aqui falar de física espacial. Porque, embora eu seja curioso, eu não percebo nada de física espacial. É óbvio que sei cá os astros, os planetas, quer dizer, não percebo nada de física espacial. Agora, a pessoa vir falar de uma área dela, que inclusivamente faz, é praticante, é fã, tem medo de quê? Temos que combater isso. Temos que pôr mais pessoas, e nós que trabalhamos numa área que ainda é o parente pobre da medicina, o treino personalizado ainda é o primo pobre da medicina. Nós temos mais é que divulgar aquilo que fazemos. Muitas vezes não nos contratam porque as pessoas não sabem ao certo o que é que nós fazemos.
Pá, e nós temos que nos propor a comunicar. Olha o Ozzy, que tanto gozava comigo por causa do vídeo da Coca-Cola, não trouxeste cá uma Coca-Cola hoje. Vê lá se o Ozzy não gravou comigo, não ficou todo contente de me conhecer, demonizava-me na net, como ele gosta de dizer que eu sou um guru e tal, aquelas coisas do fitness, demonizava-me. E agora adora-me, já viste? Porquê? Porque é tal questão das redes. Não privava comigo. Então, meu caro André, vamos lá ao desafio das Coca-Colas. Já que puxaste por isso, aqui estão as duas Coca-Colas. A 0 e a 1. A tartaruga não gosta de Coca-Colas. Aqui está bem, Eric, produção? Está bem? Não, deixa a tartaruga aqui. A tartaruga vem, tem sempre. Se ela é ninja, qual das duas é que eu posso abrir? Eu vou abrir e vou beber. Tá bem, então olha, tu abres a Coca-Cola sabor original e eu abro a Coca-Cola 0 para mim. Bora. Vamos fazer um brinde. Bora. Bora. Eu vou beber a original. Explica-me porque é que tu abriste uma e outra e o que é que existe em cada uma delas, de mal e de bom e toda esta lógica e debate. Olha, este momento eu vou-lhe chamar o momento Ozzy. Eu tenho que agradecer ao Ozzy, que foi ele que me ajudou a crescer nas redes sociais por causa da fruta Coca-Cola 0. Obrigado, Ozzy. Bem, olha, a Coca-Cola, isto é a diferença entre a Coca-Cola 0 e a Coca-Cola original, eu vou dizer qual é. Isto é um empréstimo sem juro. Isto é um empréstimo com juro. Vou-te explicar porquê. Esta Coca-Cola que está aqui tem calorias. Se o teu, olha, para usar o termo do Ozzy, se o teu balanço energético for de 2000, tu quando bebes uma Coca-Cola já estás normal, já estás a preencher o balanço energético com calorias vazias. Porquê é que é calorias vazias? Porque é calórico, mas não tem nutrientes. Aqui é caloria vazia na mesma, mas tem uma vantagem. Aqui, desculpa, aqui é nutriente vazio, mas tem uma vantagem, não tem calorias. Significa que eu bebo, mas não tem juro. Isto não me cobra no meu balanço energético. Tem a questão do aspartame, que é supostamente cancerígeno, mas eu agora tenho que dizer aqui uma coisa. E esta explicação, já agora, vai para uma colega nossa de profissão, que é a Fábia Leite, que também tem esta dúvida. E que nós debatemos muitas vezes sobre isto, e eu já agora, já que estamos a falar de uma coisa séria, brincadeira já à parte, esta explicação da Coca-Cola 0 vai para ela. Há que fazer uma destrinça muito importante em relação à Coca-Cola 0 e ao aspartame pelo seguinte. Um minuto sério, depois já brincamos. As pessoas têm que distinguir o que é risco relativo de risco absoluto. Quem não entender isto não percebe nada de ciência. Todos nós temos um risco absoluto de desenvolver cancro. O do ser humano é em média 4%. Quando nós dizemos que a Coca-Cola tem aspartame e que o aspartame é cancerígeno, o cancerígeno é risco relativo. Quando se diz que o aspartame tem um risco de 75% de desenvolver cancro, é relativo ao absoluto. Relativo aos 4%. Isto é, quando tu consomes Coca-Cola 0, tu tens, em vez de teres 4% de risco de desenvolver cancro, tens 4,75%, que é 75% de 4%. É o risco relativo em relação ao absoluto. E se beberes 9 litros por dia, é que tens esse risco relativo. Que se bebes uma Coca-Cola 0 por dia, o risco é praticamente nenhum. O risco relativo, o absoluto tem-no sempre. Foi fácil de entender esta explicação? Foi. Mas foi mais ou menos o que o Ozzy disse. Ele explicou vez. Isso? Ele disse explicou? Isso, acho eu. Tu é que falavas do aspartame e eu acho que dizias que o aspartame é que não era bom desenvolver o aspartame. Ele disse exatamente isso, do risco relativo em relação ao risco absoluto e que, na verdade, e a bom rigor, aumentavas 0,00000. Que não sei que tu me digas assim. Mas eu para ter os tais 0,75 em relação aos 4%, eu bebo 9 litros de Coca-Cola por dia. Então está bem. Mas não conheço ninguém que faça isso. Então vocês, desde que tiveram aquele podcast juntos, já confluíram muitas ideias. Somos amigos. Já não dá para fazer um debate. Ele agora recomenda-me para tudo o que são podcasts. Porquê? Porque lá está, conheceu-me. É tal questão das redes sociais. E este é um debate que eu por acaso tenho com uma colega de profissão, que é a questão da Coca-Cola 0, que é, enfim, ela também é adepta da Coca-Cola 0, é só porque isto é um empréstimo sem juro. Que eu não pago em calorias. Isso não. Isso tu terás que as queimar. Isto é um empréstimo sem juro. É só por essa questão.
Porque não é que o aspartame aumente cancro. Aumenta cancro se for consumido 9 litros por dia de Coca-Cola e é 0,75 em relação ao risco absoluto. Depois há uma outra coisa que as pessoas têm de distinguir. É a distinção entre... Mas isto é uma coisa muito técnica. Correlação e causalidade. São coisas diferentes. Imagina que há uma cena do que... Imagina que há um acidente. Sempre que há um acidente está lá a ambulância. Se eu olhar só para a correlação, eu vou dizer assim, quanto mais ambulâncias, mais acidentes. Então são as ambulâncias que causam os acidentes. Errado. Porque há correlação, mas não há causalidade. E muitas vezes é isto que quem faz em ciência faz mal. O facto de haver aqui aspartame, pode haver correlação, mas não há causalidade com o aumento de cancro. Uma Coca-Cola por dia não aumenta em nada o risco absoluto de desenvolver cancro. 0,00000 qualquer coisa. Mal era. Então estávamos todos com cancro por causa da Coca-Cola zero. Nem pensar nisso. É bom. E estávamos todos com cancro por causa da poluição e por causa dos disruptores endócrinos. E então só se vivêssemos numa redoma de vidro é que estávamos totalmente protegidos. E o vidro tinha que ser prensado a frio, porque se for um vidro até traspassa. E nós calçávamos os 4%. Estás a entender? Portanto, ninguém consegue viver. Quer dizer, agora vou brincar com uma metáfora do Peterson. Nem no jardim do Éden as pessoas estavam 100% protegidas. O homem estava 100% protegido, porque até aí havia a serpente do mal, e até aí havia o fruto proibido, e até aí o homem pecou. Portanto, se até os nossos pais originais, Adão e Eva, pecaram, imagina nós. Portanto, ninguém pensa numa coisa dessas, que vive num mundo 100% protegido de todo o mal. Isso não existe. Pronto, a gente tem que saber adaptar e ajustar e combinar aquilo que gosta com aquilo que nos faz bem. Também é importante encontrar um equilíbrio. Eu costumo dizer, não queiras ir para o hospital dos maluquinhos todos cheios de saúde. Quer dizer, é bom a gente combinar o que nos faz bem com aquilo que a gente gosta, ter alguns prazeres. Sempre nas minhas dietas eu incluo sempre o cheat day. O cheat day é para a cabeça da pessoa. Entendeste? Depois se a pessoa outro dia voltar à rotina, ok. Não há... Sem dramas, sem... Qual é a pergunta que gostarias que te fizessem e nunca te fizeram? Aquela que tens tipo a resposta super engatilhada, como agora falas muito, apareces muito. Qual é aquela que, caramba, ninguém me pergunta isto que eu tenho já? Ou então uma filosófica, qualquer coisa. A pergunta que eu gostava que me perguntassem era: quando é que vais ao Maluco Beleza? Quando o Rui Unas me convidar. Esta era a pergunta que eu gostava que me fizessem. Aliás, eu costumo dizer a brincar, eu comecei a ver podcasts pelo Rui Unas. A sério, sabes que quem escreveu o prefácio do meu primeiro livro foi o Rui Unas. O prefácio do meu primeiro livro foi escrito pelo Rui Unas. Eu nunca fui ao Maluco Beleza, acreditas? Nunca calhou, se calhar. Não. A segunda coisa que eu gostava, não que me perguntassem, mas que me dessem a oportunidade, era de conhecer pessoalmente o Jordan Peterson, que é o meu pensador de referência, é o meu filósofo de referência. Acho que é uma sumidade mesmo. E não tens medo que seja uma desilusão? Porque às vezes quando temos uma pessoa que escreve ou que produz qualquer tipo de conteúdo, seja ele qual for, científico, dos mais básicos, provavelmente a sua vida não é tão interessante. Não tens medo de depois quebrares essa quase... né, de seres um iconoclasta, né, por quebrares uma figura tão grande e depois sentires que quebraste? Olha, sabes que quando o Ronaldo passou naquele período... o Cristiano Ronaldo passou aquele período de trevas no Manchester United no regresso, sabes a quem é que ele procurou? Não sei. Jordan Peterson. Nós já debatemos isto. Está bem, mas se calhar procurou cientificamente. Não. Eu acho que não. Aí é que está, eu acho que não. Procurou por aquilo que o Jordan Peterson vende nas redes sociais e é por aquilo que ele diz, que eu costumo dizer o pior do Jordan Peterson é aquilo que ele diz. Porquê é que eu digo que é o pior? Entre aspas. Porque ele, quando dá uma palestra, tem que ir ao encontro, isto é, tem que dizer coisas que as pessoas entendam. A obra é hiperdensa. A obra tem um conjunto de teologia como para... A obra é hiperdensa. Agora, ele para comunicar para massas
tem que baixar o nível de densidade daquilo que está a dizer. Agora, é uma figura incontornável. Eu costumo dizer que é o grande pensador do mundo ocidental. Até pela forma como ele quebra o wokeismo que existe hoje. É absolutamente fascinante. Por exemplo, a questão das cotas. Que agora defende-se cotas para todos. Ele costuma dizer, a brincar, pá, 99% dos pedreiros são homens. O que é que acham de fazermos cotas para mulheres? 99% das babysitters são mulheres. O que é que acham de fazermos cotas para mulheres no babysitter? Para homens, neste caso. Para homens. Seria... Não faz sentido. Portanto, é a tal questão da equidade. Nós temos que tratar cada um conforme a natureza. Portanto, o homem e a mulher têm naturezas diferentes. Sim, mas as cotas têm a ver com a equidade mesmo. Sim, eu sei. As cotas estão interligadas com a equidade. Mas sim. Mas as cotas têm um princípio terrível. Não sei. Eu vou dizer Eu qual acho é o que não. princípio. Eu Por acho exemplo, que o fim delas é que elas criam uma desigualdade de qualquer maneira. Tenta ser que é usar essa mitigar desigualdade. com cotas. Mas é que as cotas. Não, o que eu estava a dizer é a cota é sempre, de qualquer forma, cria também um preconceito, não é? Mas só que é um preconceito de certa forma positivo, cria uma desigualdade, cria um desequilíbrio, mas o mal que ela se propõe fazer é inferior ao mal que ela se propõe realizar. Esse é o princípio das cotas, não que eu defenda ou não. Mas Porque aqui a bola é contigo, eu sou passo. Não, eu vou dizer, por exemplo, cotas no Parlamento para mulheres. És a favor ou contra? Visceralmente contra. Mas as mulheres são piores deputadas que os homens? Não. Por exemplo, a Cília Meirelles, ex-deputada do CDS, era fantástica. Por exemplo. Portanto, as mulheres são piores deputadas? Não. São tão boas deputadas como os homens. Agora, não se deve forçar a paridade dessa forma. Não, mas tu já estás numa sociedade quase igualitária, não é? Tu Sim, há sim. 50 anos O precisavas princípio é dessas que eu acho cotas. que é errado, porque as pessoas devem chegar a deputados por mérito, Está bem. não por cotas. Está bem, mas a questão do mérito tem a ver com a igualdade de oportunidades para teres esse mérito, não é? Daí entra o tal princípio da equidade. Há 50 anos, hoje tu estás num mundo 100% equilibrado, na Europa. Então, se estamos 100% mas se tu estivesse... Por isso é que elas, se calhar, não se enquadram agora. Não, mas há 50 anos, Então, Abel, tu não estavas num mundo equilibrado para a mulher ter o mesmo mérito que o É homem. verdade, mas então se hoje estamos num mundo equilibrado, porque é que continuam a existir cotas para o Parlamento? Sim, mas não, eu não disse que concordo, atenção. Eu já te disse, eu aqui, a bola é Não, tua. eu Tu é que concordo com o estás que na estás a cara dizer, do gol. que é, quando há situações de discriminação claras, aí faz sentido as cotas. Quando há situações de discriminação ou pós-situações, por exemplo, o fim do racismo, aí até podiam criar cotas para negros. Porquê? Porque depois o elevador social não funciona à mesma medida do que a lei. Tu podes acabar com um preconceito legislativo, mas ele continuar do ponto de vista do enraizamento social. Porque depois o elevador social não funciona na mesma velocidade. Ok, hoje não faz qualquer sentido haver cotas para mulheres, na minha ótica, porque as pessoas devem... E depois as cotas já vêm um precedente. Para mim, perigoso. Qual é o precedente? O precedente é que tu hoje defendes cotas para mulheres, amanhã defendes para transexuais, depois defendes para bissexuais, depois defendes para LGBTQ, depois defendes para isto e para aquilo, qualquer dia tens um parlamento todo cheio de cotas, porque há um conjunto de sensibilidades diferentes que ninguém se entende. Estás a entender? Abre um precedente perigoso. Por exemplo, vamos tocar aqui no tema muito sensível, as touradas. És a favor ou contra? Sou em parte contra e sou em parte na parte do espetar as farpas. Tudo o resto eu gosto. Eu gosto das pegadas dos forcados, eu gosto dos toureiros e da forma como eles fazem a toreada, mas desde que não fosse a espetar necessariamente. Podiam pôr uma coisa por cima do touro, por exemplo, para espetarem ali. Olha, eu vou dizer, eu durante décadas era absolutamente contra as touradas, era uma coisa que eu repudiava. Inclusivamente, olha, era daquelas medidas do Bloco de Esquerda que eu gostava. Era o fim das touradas. Eu hoje mudei radicalmente a opinião. E porquê? Porque há um perigo quando se começa a proibir. Nomeadamente, proibir atividades que têm matriz, que fazem parte da nossa matriz cultural histórica ocidental. Porque é assim, porque nós, o tal argumento da natureza. Porque não é natural ter
ter um touro numa arena, é verdade. E um periquito numa gaiola, é natural. E um frango no aviário, é natural. E um peixe na aquacultura. Então proibimos tudo. E é um perigo quando se parte da falácia naturalista. Depois há uma outra coisa que é: as touradas têm um sentido histórico. Elas fazem parte da nossa matriz cultural. E eu cada vez mais sou nacionalista no sentido de nós temos de defender a nossa matriz cultural. Por exemplo, o argumento da violência das touradas é um bom argumento. Mas eu pergunto, a violência é mais violento um touro numa arena ou 12 pessoas enfiadas no Big Brother? O que é mais violento para o consumidor? Para o consumidor ou para eles próprios? Porque a questão não é para o consumidor. A questão da violência nas touradas é para o animal, não é para o consumidor. O consumidor não... Não, mas quando se diz que é um espetáculo de sangue, então e os espetáculos Big Brothers? Então aquilo não é um espetáculo mais mortífero do que... Não achas? Eu Não, acho. de forma alguma. Então são pessoas. É como nós dois estarmos aqui. Nós sabemos que temos câmaras, nós temos um autocontrole. Se houver um momento em que eu quero virar a Coca-Cola para cima de mim porque eu estou farto de estar aqui, isso é um problema meu. Eu não me controlei, mas eu tenho o direito de me controlar. É diferente de tu atirares uma Coca-Cola, não é? Ou seja, a violência parte quando eu não tenho a opção de me defender ou de escolher se eu quero ou não. A violência parte eu acho daí. que nós temos E que... quem defende os animais, desculpe, só para concluir, e já te dou a palavra, quem defende os animais defende que eles sofrem aquela violência, aquela tortura. Independentemente de ser matriz Eu também cultural sou ou não. sensível a esse argumento. Eu peço às pessoas para refletirem bem se faz sentido nós criarmos estados sem cultura, Não, isto... sem matriz cultural. Então, pera, porque repara se formos pelo argumento da matriz cultural, então vamos voltar a espancar as nossas mulheres, porque também culturalmente, Pois. porque é que não o fazemos? Porque elas não dizem sim senhora, espanca-me. Porque se ela te disser na cama, espanca-me que eu gosto, tu espancas porque é um consentimento, não é? Se ela disser, olha, não gosto que me des essas palmadas marotas, não gosto, vem só... faz a tua performance aqui de 10 segundos e és o garanhão. Se ela disser isso e se tu fores lá e tiveres a tua performance tranquila, é aquilo que ela te permitiu fazer. Quando a pessoa não te permite isso, independentemente de ser cultural e teres feito antes, não podes fazer, porque as sociedades modernas também vão tentando de alguma forma respeitar os direitos das pessoas. Agora, o que é que eu acho que é efetivamente cultural e forte? É a língua portuguesa. É a história, aquilo que se viveu em Portugal, ensinar-se nas escolas, valorizar-se a história dos reis. Já devia haver séries na Netflix sobre os reis de Portugal, é uma história espetacular. Como fizeram do Filipe XVI de França, super conhecido. E em Portugal não falam dos reis de Portugal, daquele período em que Portugal foi dominante mundialmente. Estás a ver? Eu sou angolano também, para além de português. Toda aquela cultura angolana é muito forte. Isso sim é valorizar culturalmente. Não é dizer como é a nossa cultura, vamos reproduzi-la, porque aí, então, tu dizes uma coisa que eu não gostei, não é culturalmente nós irmos a duelo, porque é que não vamos? O fim das touradas é uma gota no oceano de um problema maior, que é nós estarmos a criar sociedades despersonalizadas. O que é que eu quero dizer com isto, com despersonalizadas? O facto dos Estados, de nós estarmos organizados num sistema, numa Europa, depois pode-se discutir se é uma confederação, se é uma federação, mas isso é outro debate, faz com que parte da nossa soberania esteja delegada em instituições estrangeiras. Soberania económica, soberania de defesa. E isso tende para uma sociedade mais homogénea, para a qual eu sou contra. Eu continuo a dizer que nós não podemos despersonalizar a nossa sociedade, as nossas tradições, os nossos vínculos culturais. Um dos grandes problemas que se coloca hoje à imigração é exatamente esse. Há uma parte... Repara uma coisa. Se nós estamos aqui 4, se nós tivéssemos que incorporar... Se chegasse aqui um árabe e nós tivéssemos que o incorporar, seria fácil. Porquê é que seria fácil incorporar este árabe? Porque na nossa maioria, a maioria é cristã. Um árabe que vem tem que se adaptar à maioria. Há uma parte da integração que é orgânica. As sociedades demoram algum tempo. Um dos problemas que há com a imigração é que
É diferente. Olha, estás a ver? Agora estou a defender o André Ventura, pá, mas tem que ser. Então tem que ser aqui tem que ser mesmo. Quando a esquerda diz, a imigração é toda igual. Mentira. Não é. É diferente integrar um brasileiro que tem a mesma, ou um angolano, espalope, que tem a mesma língua, a mesma cultura e a mesma tradição e a mesma matriz religiosa. É diferente integrar um brasileiro do que integrar alguém que vem do Islão. Porque a matriz cultural dessa pessoa é completamente diferente da nossa. E uma sociedade faz-se de uma matriz cultural, de uma cultura. O que é um Estado? É um povo com território e com sentimento de pertença. Ora, quando nós despersonalizamos as sociedades, abrimos a porta a toda a gente e começamos a importar gente de todo o lado, isto é um perigo e nós estamos a criar uma bomba relógio que a qualquer altura explode. E nós temos que manter a nossa matriz cultural. Isto é, temos que manter a nossa tradição, as nossas histórias. Quem vem tem que demorar um tempo. Aliás, nós vínhamos a discutir isso para cá. Tem que demorar um tempo a integrar-se, tem que aprender a língua, tem que aprender a história, tem que saber quem é o Camões. Quer dizer, isto não pode ser um país de portas abertas. Porquê? Porque há uma parte da imigração que é orgânica. Mas isso não tem nada a ver com ser de portas abertas ou não. O facto de tu criares uma cultura forte ou receber essas pessoas e obrigá-las a cumprir é diferente de ser de portas abertas ou não. E junta-se tudo numa só conclusão. Porque o árabe rico é bem recebido em Portugal, mas o árabe pobre não. Mas o árabe rico não obrigam a saber falar português. E o árabe rico pode criar o hotel que quiser e só se falar inglês lá. Mas o árabe pobre não. E são os dois da mesma matriz cultural. Quando digo árabe, generalizo para a matriz cultural do Islão. São os dois iguais em termos daquilo que nós desconhecemos, são os dois iguais. Só que um vai para a Avenida da Liberdade e o outro vai para o... Pois, já estou a perceber. Ou seja, se nós tivermos capacidade de dizer vamos aumentar a nossa força cultural e obrigá-los a respeitar, independentemente do valor que eles possam trazer para o nosso mercado, eu acho justo. Todo o hotel tem que ter um menu em português. Tem que estar tudo em português. Tem que comprar o livro em português. Não se pode vender livro em inglês sem ter uma comparticipação para os escritores portugueses, por exemplo. Eu concordo com tudo isso. O livro em inglês tem que ser mais caro. Antes, ele traduzido tem que ser um bocadinho mais caro. Porque tem que pagar os tradutores. Tu não podes ser um best-seller traduzido que é mais barato que o teu. Por exemplo. Porquê? Porque estás a comprá-lo aqui. Queres comprar mais barato? Vai comprar fora e lê em inglês. Aqui tens que ler em português. Concordo com tudo isso. Concordo com essa dinâmica. Concordo com essa expressão. Atenção, nós que fomos um país de imigrantes... Sim, nós que fomos historicamente um país de imigrantes... não podemos ser agora contra a imigração. Mas é preciso regular a imigração, perceber que, e também é preciso dizer uma coisa, a nossa imigração dos anos 60 era uma imigração desqualificada que ia para trabalhar. Nós hoje recebemos muita imigração que não vem para trabalhar, bem para se aproveitar de um estado social que a gente tem que é muito permissivo. Por isso é que é preciso ter algum cuidado para não termos casos como as das gêmeas. Que é, no país delas não lhes quiseram dar o tratamento. Então vão lá para Portugal que eles pagam. Isso não pode. Porquê? Porque és contra aquelas duas crianças? Não. É porque se não há para os portugueses... Que o caso das gêmeas, não há para os portugueses, não pode haver para estrangeiros. Mas repara que o caso das gêmeas foi de um grupo económico forte... participado por um grupo económico português forte, do tipo de imigração forte, da mesma matriz cultural forte e parecida com a nossa e tudo mais. Mas nós vamos abrir um precedente aqui complicado. Mas nós temos que olhar para os casos das gêmeas e perceber que nós não podemos repetir isso. Nós não podemos ter um turismo desse tipo. Repara que no Brasil, o Estado do Brasil não quis salvar aquelas crianças. E não há mal nenhum se nós pudermos salvar as crianças, que nós as salvemos. Mas primeiro tem que haver para os portugueses. Não podem chegar os portugueses à porta do hospital e não serem atendidos. Mas eu acho e depois a gente estar a dar tratamentos multimilionários a brasileiros. Eu acho que toda a gente concorda com isso. Eu acho que
o aproveitar-se disso em bocas de eleições é o tal populismo que se chama. Toda a gente concorda com isso. A única questão é que isto foi um caso claro de corrupção. Eu mesmo dizendo, não podemos permitir que os políticos roubem. Eu acho que toda a gente concorda com isso, mas quem desvia, desvia. E não quer dizer, e depois é um escândalo e diz, olha, não podem ser estes porque estes roubam e estes aqui não vão roubar, mas depois de calhar vão roubar. Ou seja, nós vamos aproveitar por isso é que se chama populismo isso. Vamos aproveitar uma ilegalidade para fundamentarmos como se isso fosse a regra, para depois justificarmos a nossa opção como a melhor. Como se estes tivessem a dizer que esta é a opção clara deles. Não, isto é ilegal a mesma. Nós não podemos extrapolar num caso. É tudo ilegal. Ninguém pode vir e passar à frente dos que não. Isso é ilegal, não é pode. Quem o faz de forma ilegal tem as suas consequências. Eu só discordo de uma coisa. O Ventura diz que para se começar a receber subsídios do Estado, primeiro deve-se ter 5 anos de descontos e quem entra deve vir com seguro de saúde. Isto, aliás, isso já se faz noutros países. Por exemplo, o caso da Suíça é um caso disso, já se faz. Eu sou contra isso. Vou dizer porquê. Quem está e trabalha e desconta tem que ter direito à segurança social, tem que ter direito, cumprindo o tempo, aos subsídios e ao Serviço Nacional de Saúde. Quem está e desconta. Quem não está a trabalhar, se quiser medicina, tem que ir à medicina privada. Tem que ir ao privado. Porque nós não podemos estar a suportar um sistema de quem não desconta. Está bem, mas aí tu tens que olhar de forma macro, não é? Já estamos a sair um pouco, estamos a desvirtuar aquilo que é este. Vamos fazer o seguinte, bora combinar. Ô Eric, Garros Talks aceita uma conversa dessas. Eu também quero ser convidado. O produtor também tem um episódio desses. Bora fazer... Vamos embora. Bora, vamos marcar. E como este nosso conteúdo atrás da grade que nós oferecemos é muito mais da área que tu representas normalmente e daquilo que eu também trago, para não desvirtuarmos a conversa, que está muito boa, deixa que diga, mas marcámos já uma data para falarmos sobre esse assunto. Traz cá Garros Talks. Traz cá a Rita Matias. Convida a Rita Matias, chega. Ela aceita vir? Eu sei, acho que sim. Conheces? Não conheço. Então bora. É deputada do... Eu sei quem é. Não a conheço. Podemos conversar sobre esse tipo de assuntos. Ou Cília Meirelles, era ex-deputado do CDS, é uma mente brilhante. Perfeito. É tipo muito competente, muito capaz. Então estamos já marcados, vamos combinar um dia. André, foi um gosto ter-te aqui. Já acabou? Já está. Temos de deixar sempre margem para os próximos, né? Acho que não podemos esgotar todos os temas. Aquilo que eu gosto de fazer é, principalmente porque se nós falarmos durante 3 horas, não vamos ser tão ouvidos como se falarmos só durante 1 hora e por aí vai. Infelizmente, e aquilo que estávamos a falar antes, toda a gente critica a não existência, mas quando há, é muito tempo, quero o clickbait, quero não sei quanto, para ficar a ver 1 hora um podcast. Infelizmente o público tem que ir vendo devagar e ir-se habituando, mas deixamos aberto um segundo episódio no Atrás da Grade e esse debate que eu muito gostaria de ser convidado também, porque eu não posso estar como host a quase dar uma opinião clara das coisas. André, gostei de ter-te aqui, obrigado mais uma vez por teres vindo. Foi um gosto, foi um prazer. Por teres tirado o teu tempo, está bem? Foi um prazer, até ao próximo. Até ao próximo. E o que o André disse, o já está. Sigam-nos, sigam aqui nesta, né? Sigam o André nas redes sociais. Como é que te identificas nas redes sociais? André Vaz. André Vaz, personal trainer. Aproveitem e comprem um livro. Aproveitem e comprem um livro. Este e os outros que vão. E os próximos. Que já têm, os próximos que vão sair. Os anteriores, já agora. Os anteriores. Não comprem Coca-Cola, que eles não nos patrocinam. Sigam o Garros Talks também, porque vamos fazer um debate destes. Onde aqui o host do Garros Talks já nos prometeu. E estamos juntos, até uma próxima, um abraço. Top!